Coloque a mão assim no seu coração. Quero orar por você agora. Pai, estamos aqui na tua casa. O Senhor é um Deus que conhece cada um dos teus filhos. O Senhor conhece cada pessoa que entrou aqui nesta noite. O Senhor nos sabe exatamente como somos e como estamos, Pai. Deus Santo, Deus Eterno. E eu quero pedir nesta hora que a presença gloriosa do teu Espírito me ajude a transmitir para os teus filhos, Senhor, aquilo que a tua palavra, na sua essência mais profunda e mais preciosa, que é a verdade, traz para nós. Que o Espírito Santo me dê essa capacidade, porque é Ele que traduz para nós a palavra. E que nesse momento nenhuma distração, que nada que venha tirar a gente do foco, venha nos perturbar. Que nós estejamos com as nossas mentes voltadas agora para ouvir a voz do teu Espírito, porque Ele fala, Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Abre a tua Bíblia aí, eu vou ler um versículo apenas, Isaías 55. Isaías 55, versículo 6. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Até aí. Queridos, esta é uma palavra profetizada, né, pelo profeta Isaías, num tempo em que Israel precisava voltar-se para o seu Deus, precisava retomar os caminhos que eles haviam perdido, né? Mas essa palavra ela é muito atual, ela é para nós hoje. E eu gosto muito. Nossa, bem-vindo, tá ali a Eunice, o esposo. Gente, um beijo no coração de vocês. Gente que eu conheço há muito tempo, né? Então, essa palavra, nós temos aí uma conjunção, né? Buscai ao Senhor enquanto. Essa conjunção quer dizer que há uma duração de tempo e de limite para se buscar a Deus, tá? Nós ainda estamos no tempo de buscar. A porta da graça de Deus ainda está aberta. Mas quando o profeta coloca, ele estava colocando para o povo judeu naquele tempo, mas se aplica para nós hoje. Porque nós estamos caminhando para o tempo do fim. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E essa conjunção enquanto, tanto fala do tempo em que as coisas vai finalizar e do tempo em que nós aqui como igreja, como porta aberta, poderemos ter também. Porque daqui a pouco isso pode não acontecer mais. Mas saiba de uma coisa, você que conhece Jesus, você que tem lá o seu cantinho lá na sua casa para buscar a Deus, não tem ninguém que impede você de buscar a Deus. Pode cerrar as portas da igreja. O evangelho, essa semana eu vi o pastor Augusto Nicodemos dizendo assim, que o evangelho, ele é como um leão. Você abriu a jaula, ele vai atingir coração, ele vai atingir mente. Ninguém prende o evangelho. Paulo, quando estava em cadeias, dentro da cadeia, ele pregava o evangelho dentro da cadeia. Então o evangelho, ele nunca será preso, não, de forma alguma. Você sabe que vários países, né, comunistas, alguns que já caíram o comunismo, quando caiu o comunismo, apareceu vários cristãos e várias pessoas, né, na Roma antiga mesmo, no Império, né? Os cristãos, eu tive lá, eu tive a oportunidade de ir em Roma, não sei se você foi, Daniel, nas catacumbas. Foi o lugar mais horrível que eu entrei. Porque você entra num cemitério subterrâneo, não sei quantos metros para dentro da terra. Quando eu estava lá, era agosto, estava um calor de 40 graus em cima. E quando nós descemos naquilo assim, quem é claustrofóbico não dá para entrar naquilo não, porque é horrível. A temperatura estava 15 graus lá embaixo. Ali era onde os cristãos escondiam, porque nenhum dos romanos, imperadores, soldados, ninguém iam ali.
Então eles desciam para ali, escondiam ali nas catacumbas, e as catacumbas são assim, é como se fossem prédios, com apartamentozinhos assim, cada buraco daquele ali tem um sepultamento de uma pessoa. Então você vai andando por aquilo, tem osso aqui, osso aqui, osso aqui, osso aqui. É bem macabro o negócio mesmo. Ali foi o lugar onde os cristãos adoravam a Deus. Eles desciam para adorar. E quando se libera no Império Romano, a igreja, ela explodiu. Ela virou uma igreja enorme. Ela conquistou o mundo da sua época e chegou até nós aqui hoje. Então, ninguém prende o evangelho. Mas quando o profeta diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ele está falando que vai haver um tempo que vai acabar. E você sabe qual é esse tempo? Eu e você não vamos estar aqui mais, em nome de Jesus. Esse tempo será na grande tribulação. A segunda parte dos 3 anos e meio do governo do anticristo, que ele vai, a palavra diz que os homens procurarão a morte, porque a angústia será tão grande, quem ficar por aqui, procurarão a morte, mas a morte será tirada deles. E eles vão buscar a palavra, vão querer ouvir, mas será tirado, não vai ter mais lugar para buscar, né? Então, nós estamos aqui, ó, o profeta vai dizer, buscai, isso fala tanto de um tempo que vai passar, fala de um tempo que vai terminar, e fala também que é uma questão de tempo e oportunidade. Hoje eu e você temos a oportunidade de estar aqui, de adorar aqui, com as portas abertas ali, nós temos esse privilégio, né, que muitos irmãos nossos não têm. Mas nem isso, aonde tem a igreja perseguida, aliás, se você é uma pessoa que ore pela igreja perseguida, nós temos irmãos presos, nós temos irmãos sendo açoitados, nós temos irmãos sendo maltratados, em países onde não se permite a pregação do evangelho, nós temos irmãos escondidos que vão, tipo, em alguns lugares da China comunista, eles vão para um campo, porque em todos os quartos, se tem um estrangeiro, tem uma câmera ali, tem algo captando, eles não podem pregar o evangelho, mesmo dentro de um quarto de hotel, não podem, então eles vão às vezes para um campo, para dar um pedacinho da palavra de Deus. E o evangelho continua sendo pregado. E Jesus vai fazer uma grande colheita agora. E Jesus vai mexer agora. E Deus vai mexer agora também em algumas ditaduras. Porque o evangelho vai ser pregado a toda a criatura. Então virá o fim. Essa é a palavra de Deus. Mas nós não vamos falar de escatologia hoje, né, Daniel? A palavra é outra. Mas dá vontade de falar. Porque está chegando, tudo está convergindo. E Jesus nos alertou para esse tempo, né? Que tempo é esse? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Paulo, inspirado por Deus, lá nos anos 60, ele deu assim, ó, um raio-x de como seriam os homens desse tempo. Eles serão, é tempo de apostasia, é tempo de falta de temor, é tempo de desprezo ao sagrado. Quando você vê numa festa chamada festa da carne, você vê uma pessoa, uma escola, ter a capacidade de pegar a imagem, né, do cristianismo e arrastar pelas ruas como se fosse uma encenação, isso significa desprezo ao sagrado. Não tem o mínimo de respeito àquilo que você acredita. Agora vai eu e você pegar qualquer imagem de qualquer outra religião e fazer isso. Nós seremos presos. Mas sabe por quê? Porque essa perseguição sempre houve com os cristãos. Essa perseguição, ela não é de agora. Ela não nos surpreende. Dizer que você hoje é preconceituoso não surpreende. Não me surpreende, não me surpreende. Mas eu estou com a palavra. Então é tempo de apostasia. Apostasia significa, você conhecia a verdade. Depois chega um tempo, você se volta contra essa verdade e diz que aquilo não serve mais para você. Isso é um apóstata. É alguém que se apostatou da fé. Isso tem acontecido em larga escala. É tempo de homens malignos. É tempo de corrupção e de mentira. É tempo de traição e escândalo. E é tempo de falta de amor. Jesus avisou isso tudo para nós na sua palavra. E aí Paulo vai dizer ainda, olha... Os homens seriam, olha a característica do comportamento e da índole de muitos homens desse tempo. Os homens seriam avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Quantas blasfêmias nós ouvimos esses dias com o nome de Deus?
Cadê o Deus de vocês? Vocês não oraram a Ele. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural. O que é afeto natural? É um homem e uma mãe que é normal você achar que uma mãe vai amar um filho, né? Uma mãe vai cuidar bem de um filho. Mas quantas tragédias você tem ouvido ultimamente com pais, com mães, com filhos e com filhos contra pais? Isso tudo é a palavra de Deus nos orientando. Eles seriam sem afeto natural, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Os bons hoje estão sendo tratados como errados, como maus. E falam isso como se fosse a maior verdade. Essa é a característica dos homens desse tempo. Traidores, mais amigos dos deleites, dos prazeres, do que amigos de Deus, né? E aí Jesus ainda continuando. Poderíamos ler vários textos, mas eu vou ler só mais um. Mateus 24:10, que você conhece. Nesse tempo, agora, antes, isso aqui, antes, no contexto, os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Senhor, quais os sinais que haverão da tua vinda? O que vai acontecer quando o Senhor estiver próximo de nos buscar? Aí Jesus responde para eles assim: olha, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Eu pergunto para você, você tem visto a característica do amor esfriando entre famílias? Casamento hoje acaba por qualquer bobagem. Por qualquer bobagem. Não, eu quero é ser feliz. Eu quero é ser feliz, doutor, eu quero ser feliz. Não adianta, eu quero ser feliz. E vai embora, vai embora. Vai embora, deixa para trás filho, deixa para trás um monte de coisa, troca a esposa por outra. Uma coisa horrível. Amor esfriando. Amor é compromisso, amor é responsabilidade, amor é caminhar a segunda milha, amor é perdoar, amor é enfrentar os defeitos, é ajudar a pessoa na dificuldade. Isso é amor. Mas o amor esfriou. Hoje, enquanto me interessa, eu estou com você. Quando me interessar mais, eu vou embora. É isso que o amor está esfriando, é a característica dos homens. E não tem psicologia que dê conta, tá? Não tem técnica que ajude isso aí. É terrível. Você faz isso só para tentar resgatar alguns casais, como uns que eu tenho trabalhado, faz isso e não volta atrás, porque o ego não deixa, é do meu jeito. Nós estamos vivendo uma sociedade narcísica, é como eu quero, é do meu jeito e acabou. Se não for do meu jeito, não vai ser, não vai cada um para o seu canto. Esfriou-se o amor, e com isso os filhos estão nesse meio e sofrem por causa disso. E pagam um preço por causa disso, não é? Então é a característica. Jesus disse, ó, tudo isso, quando eu estiver próximo de voltar para buscar vocês, isso vai acontecer. Nesse tempo, escândalos, uns trair-se-ão uns aos outros. A gente nunca ouviu tanto falar de tanta traição como agora ultimamente, em todos os âmbitos, e até mesmo dentro da igreja. Então, queridos, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Buscai-me enquanto se pode achar, porque o tempo vai findar, o tempo vai terminar. Por que nós temos necessidade dessa busca? Por que você precisa buscar? Deixa eu dizer para você que está aqui hoje, nos visitando. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então não tente encontrar satisfação para sua alma em coisas da terra. Você não vai encontrar. Ah, pastora, mas você está falando isso porque você é pastora. Não. Eu estou falando porque eu sei que o Deus que te criou, porque eu estou vendo, eu estou conhecendo durante 50 anos pessoas que buscou na riqueza, não achou, buscou no diploma, não achou, buscou trocando de sexo, que é o que está acontecendo hoje, não achou e não vai achar, não vai achar. Você só vai achar paz, você só vai achar alegria, você só vai achar contentamento o dia que você voltar-se para o seu Criador e dizer assim, Pai, eu preciso de você, eu preciso de ti, Pai, vem aqui me ensinar, me ajuda a cuidar desse homem aqui, ó, porque essa é uma proposta antiga, é a proposta da antiga serpente. Quando Deus fez Adão e colocou lá no paraíso com Eva, o paraíso tinha tudo, o paraíso não tinha falta de nada. O paraíso tinha paz, no paraíso não tinha doença, no paraíso não tinha traição, no paraíso não tinha fome, no paraíso não tinha calor, no paraíso não tinha frio.
O paraíso tinha o clima perfeito. O homem não precisava trabalhar com esforço, com suor, com cansaço, como nós estamos trabalhando hoje. Não precisava de nada disso. Mas Satanás deu uma sugestão para Eva. Olha, isso aí que Deus falou para você não é bem assim não, minha filha. Sabe o que Deus disse? É que você vai ter os olhos abertos. Você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal, e você não vai morrer. Uau, que proposta mirabolante. E a partir de lá, essa coisa tem permeado a sociedade e os homens. E o homem quer se tornar o centro, ele quer se tornar o seu Deus. Ele quer dizer assim, eu faço do meu jeito. É tão interessante como é que a ideologia vai permeando todos os âmbitos da sociedade. Essa semana eu estava fazendo minha unha. Aí a moça botou assim os esmaltes assim, daquela marca Dairos. Não era nem para eu ter falado da marca, mas falei. Botou a marca assim, ela botou uns 4 assim para me escolher, né? E eu estava olhando a cor, aí fui olhando os nomes dos esmaltes. Sabe qual eram os nomes? Assim, eu faço as minhas regras, do meu jeito. Se vocês nunca prestou atenção, prestem atenção nos nomes. O que é isso? De onde vem isso? Da ideologia dessa coisa dos últimos tempos. Essa ideologia do empoderamento feminino. Essa coisa. Isso permeou toda a sociedade. O que é isso? É a sugestão da serpente. Você é dona de si. Tem que ser do teu jeito. As regras são suas. Como mulher casada, não escute, não olhe porque o Daniel está falando. Não, porque a regra é do teu jeito. Coisa diabólica, coisa do inferno. Deus fez um projeto maravilhoso. Que quando um entende o que Deus fez, quando o marido entende o papel dele, a mulher entende o papel dela, é uma bênção. Mas a sugestão da serpente, ela está muito em voga, permeando a sociedade hoje. Então, queridos, nós precisamos voltar para o nosso Criador. Por que nós temos que buscar a Deus? Porque nós só vamos encontrar plenitude nele. Não adianta, plenitude para a alma. Você pode buscar diploma, você pode buscar riqueza. Riqueza não adianta buscar não, porque não vai adiantar, tá? Não vai adiantar buscar riqueza. Que isso, Márcia, que absurdo. A Bíblia está dizendo aqui em Tiago que aqueles que querem ser ricos caem em tentação e laço e muitas coisas loucas e nocivas. Agora lá em Provérbios vai dizer assim, que a riqueza é dom de Deus. Eu conheço algumas pessoas lá em Goiás, muito interessante. A pessoa não tinha vontade nenhuma de ser rica, mas Deus deu tanta riqueza para a pessoa, tanta riqueza, Daniel, que eu fico impressionada. Sabe por quê? Porque ela não tem o coração naquilo. Ela não coloca o coração naquilo. O lugar aí no seu coração tem que ser de Deus. Agora, quando você dá o primeiro lugar para Deus, Deus dá o que você precisa. Deus dá a sua necessidade, porque Ele sabe que você nunca vai tirar o lugar dele, que é prioridade aí no seu coração. Se há uma coisa que Deus exige do homem quando o aceita, é exclusividade aqui, Não tem outra coisa que você coloque aqui, não tem nada. Não tem nada mais importante do que o meu Deus. Ontem eu estava indo para uma igrejinha aqui que eu fui dar uma palavra, uma igreja pequena aqui em Vargem Grande, né? 7 horas da noite, sozinha. Aí eu falei assim, meu Deus, quantos lugares eu já fui nesse Rio de Janeiro. Eu estava lembrando de um buraco que eu fui lá para o lado de Caxias. Me perdi uma vez, ainda bem que eu estava com um casal. Um lugar horrível. E eu estava pensando, gente, isso pensando tudo por causa da finalização aqui no Rio de Janeiro, né? Fazendo uma retrospectiva. E aí eu pensando, Deus, que coisa maravilhosa. Deus me dá a oportunidade de ir a tantos lugares, de conhecer tantas pessoas, de conhecer tantas comunidades. Sabia que eu conheço mais comunidade do que vocês que são cariocas? Conheço. Pode falar aí, todos os nomes dos morros lá no entorno do centro do Rio de Janeiro, eu conheço todos. Já subi todos, fazendo sabe o quê? Levando a palavra. Sabe por quê? Porque chamam um outro pregador para ir lá, não vai, porque tem medo. Entende? Tem medo de subir lá. Então eu vou. Já fui em todos. Depois fui para Bom Sucesso, conheço o Morro do Alemão todinho. Já subi em tudo quanto é canto daquele Morro do Alemão. Pensa em qualquer igreja lá, eu já fui. Entende? Porque eu faço isso porque pelo meu Deus, porque eu amo o meu Deus, porque Ele tem prioridade na minha vida. Ele me deu status, Ele me deu um lugar bom para morar, Ele me deu carro importado, Ele me deu tudo. Mas isso não é mais importante do que eu cumprir a missão que Ele me deu para cumprir aqui nessa terra. Essa é a mais importante. Não tem preço. Ontem eu fui nessa igreja tão humilde, tão simples. E eu fico assim tão extasiada, aquele pessoal tirando foto comigo, com os livros. Compraram
quase 50 livros. Pensa, uma igreja desse tamanho. Me compraram quase 50 livros. E isso, gente, o que é isso? Isso é pelo nome do Senhor. É pela palavra de Deus. Então o louvor é para Ele, a glória é para Ele, a honra é para Ele, porque tudo vem dEle. E isso é Deus. Então busque ao Senhor. Ele tem prioridade, Ele tem que ter primazia na sua vida. Nada da terra vale a pena você deixar ocupar o lugar de Deus. Nada, nada, nada. E ontem eu fui lá, fiquei até tarde lá, a voz ficou, me deram 1h30 para falar. Fiquei cansada de tanto falar. Mas no final, quando estava fechada já a igreja, a esposa do pastor falou assim: eu preciso orar por você. Aí eu ajoelhei quando ela foi orar por mim. Irmãos, Deus deu uma retrospectiva para aquela mulher da minha vida no Rio de Janeiro. A primeira vez que eu vi aquela mulher. Sabe o que é isso? Dom de Deus. Você não tem isso em lugar nenhum. Você não encontra isso em lugar nenhum. Mas nos pés do Senhor você encontra. Deus te conhece. Deus falou para mim coisas que eu só tenho no meu pensamento, que eu falo com Deus. Está pensando que eu não te conheço, filha? Eu te conheço. Que coisa preciosa. Então o meu Deus, Ele tem primazia na minha vida. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Você tem necessidade. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós temos a possibilidade de nos distanciarmos ou nos perdermos dele. Então por isso que você precisa buscar. E outra coisa, só busca Deus quem tem sede. Tem sede de Deus. Aí as pessoas com sede de Deus vai buscar em muitas coisas. Não, eu tenho que ser rica. Eu vou ser rica. Não, eu tenho que ter 10 diplomas. Eu tenho que ser um intelectual. Não, eu tenho que morar no lugar tal. Tem pessoa que tem isso tudo, mas não tem isso no coração. Ok, não estou falando para essa pessoa. Mas as pessoas tentam preencher aquele lugar que é só de Deus. E quando Deus vem, basta um flash da glória dele para você se sentir plena, para você se sentir... Eu já fui a muitos lugares bonitos, mas ontem naquela igreja tão pequenininha, ajoelhada ali, naquela igreja fechada, e eu falei para o pastor: eu vou voltar aqui quando você estiver aqui com uma igreja sua e com um templo seu, que é alugado, tão pequenininho, ainda é alugado, sabe? Aí você vai voltar. Ele falou: estamos orando para isso, pastor. Pessoa tão de Deus, naquele lugar tão simples, tão humilde, você vê o céu materializar aqui na terra, porque Deus veio para falar comigo algo que eu precisava ouvir, algo que eu estava conjecturando, falando com Deus, nas minhas caramiolas, falando com Deus. Deus vem e fala: você está pensando que eu não te conheço, filha? Está pensando que acabou? Está pensando que vai findar? Não, vai começar, vai começar. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você buscando Ele vai se revelar a você de forma maravilhosa. Então nós temos que ter sede. Só busca aquele que tem sede, e aquele que busca será saciado. João 7. Abel leu aqui esse texto de João hoje. Se alguém tem sede, deixa ouvir a mim para que beba. Aquele que crê em mim... Não, Abel não leu esse não. Ela leu. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu... Sabe o que significa isso? Quando você crê em Deus, significa que uma fonte vai jorrar de dentro de você para outras pessoas. Constantemente. Você nunca vai cansar. Falar de Deus, eu estava pensando, eu estou com 58 anos, deve ter uns 30 ou mais. Comecei a falar com 17 anos, né? Tem muitos anos aí, né? Que eu estou falando a palavra. Não cansa, não esgota, a fonte não para, ela flui, ela jorra constantemente, constantemente. Então, quando você recebe Deus, uma fonte que jorra de você para satisfazer você, mas ela não fica só com você, ela passa para os outros. Comunhão com Deus, você fica satisfeito, mas você contagia quem aproxima de estar próximo de você. É isso que é: rios de água viva fluirão do seu interior. Veja que ele não está falando de água parada. Você sabe que o rio é totalmente diferente de uma lagoa, né? A lagoa, ela tem a tendência de proliferar algas e coisas, porque a água é parada. O rio não. Por onde ele passa, ele vai levando vida, e ele vai modificando o seu entorno e tudo que passa por ele. Então fala disso, essa coisa que flui, coisa que brota, né? É constante. A água do rio nunca para, ela não seca. Que tem algum desastre ecológico, né? Mas é constante. Então ele está falando disso. Aqueles que buscam ao Senhor, aquele que tem sede de Deus,
ele será saciado. E essas águas vivas vão passar por você e vão correr para outro. E deixa eu dizer para você, esse tempo é um tempo em que Deus vai usar muitos cristãos. Porque vão chegar até nós pessoas com muita sede de Deus, com muita sede de muita coisa, mas acima de tudo é sede de Deus. Porque quando nós recebemos Deus na nossa vida, quando nós recebemos Jesus, nosso coração vai sendo saciado. O Espírito Santo vai trazendo a direção, vai por aqui, vai por ali, faz isso, não faz aquilo. Ele vai trazendo para nós essa direção. Então, isso vai acontecer conosco agora. Pode ficar atento. Deus vai trazer pessoas para perto de você, para você orientar com relação à palavra. Ontem Deus falou isso comigo. Falou assim, ó, vou te dar um ministério novo, mas você vai falar para muitas pessoas. E vou te colocar para pessoas grandes. Você vai dizer, faça isso, que Deus está falando para você fazer isso. Imagina, né? Só pelo Espírito de Deus para você fazer isso, né? Mas eu já sei mais ou menos como é que vai ser. Porque é pelo Espírito de Deus que nós fazemos. Quando você tem esse rio que flui em você, você não tem medo, né? Quem tem o Espírito de Deus, quem recebe o Espírito Santo, você tem essa sede saciada. É ao mesmo tempo que brota uma sede de comunhão com Deus. É tão interessante isso. O Espírito Santo te sacia da presença de Deus, da comunhão com Deus. Mas ao mesmo tempo, ele coloca em você uma sede para você continuar buscando mais a Deus constantemente. Por isso não para nunca. A gente nunca pode parar de orar, a gente nunca pode parar de buscar, a gente nunca pode parar de querer mais Deus. Todo cristão que acha assim, chega, para mim está ótimo, já estou num nível maravilhoso. Não faça isso. Começou aí a decadência. Porque você tem que estar na presença de Deus todo dia como uma criança que depende do Pai. Como uma criança que busca o desejo do Pai. Como uma criança que saiba depender dele todo dia. Então, essa fonte, né, que jorra, fala dessa presença que flui no coração e na alma do cristão. Fome e sede por comunhão e perdão é a condição para nós encontrarmos Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, olha, eu estou falando para vocês de uma trajetória de mais de 50 anos, né? Servindo a Deus. E quanto mais eu tenho experiência com Deus, mais eu compreendo que eu preciso de Deus. Mais eu compreendo que eu dependo dEle. Mais eu entendo que eu não posso viver sem Ele. Isso é o entendimento que esse rio que flui na gente, o Espírito Santo faz conosco. Toda pessoa que acha assim, olha, não, eu tenho muita experiência, não, eu já tenho muitos anos de cristão, isso é péssimo, isso é terrível, porque a graça de Deus me faz depender dele todo dia, saber que eu cheguei até aqui aos 58 anos servindo a Deus, porque a graça dele caminhou comigo todos os dias. Não é porque eu sou melhor do que quem chegou ontem, de forma alguma. É porque Ele derramou sobre mim a graça e a graça me fez chegar até aqui. Não é lindo isso? Esse é o nosso Deus. Por isso que Jesus vai dizer, olha, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não podem herdar o reino dos céus. O que é na essência que Jesus está te dizendo? Mas a Bíblia não diz para a gente ser maduro? Sim. Mas criança no sentido do coração entregue. Uma criança, ela não pergunta para o pai, o que nós vamos comer amanhã? Ela não está preocupada dos boletos que você tem para pagar. Nem um pouquinho, Tonton não está nem preocupado com nada. Ele só sabe que vovó está ali, mamãe está ali, papai está ali, acabou. E ele tem uma confiança. Aonde for, ele está confiando que o pai e a mãe vai suprir. Aonde estiver, ele sabe que tem pai e mãe para recorrer. E o pai e a mãe vai corrigir, vai dar uns castigos. Daqui a pouco ele volta e fala assim, mamãe, eu te amo, né? O meu, quando dava castigo para ele pequenininho, ele ficava assim, ó, mamãe, eu te amo. Mamãe, eu te amo, porque queria sair do castigo, né? Mas ele sabe que esse coração de pai, de mãe, esse coração que cuida, esse coração que corrige, é um coração que o ama. É nesse sentido que a Bíblia diz que se nós não nos tornarmos como uma criança. Então a criança nunca diz assim, ou nunca pensa assim, nossa, eu sou uma criança legal, eu sou melhor do que fulano. Não, a criança não pensa isso. Você coloca brinquedo, ela brinca igual, ela empresta o brinquedo, com exceção daquelas que estão na fase do egoísmo, mas criança mesmo, ela tem tudo em comum. Por quê? Porque é esse coração que Jesus quer de nós. É nesse sentido que quando você busca a Deus, quando você tem fome e sede por comunhão, por perdão, a criança você vai ralhar com ela, daqui a pouco ela vem e te abraça.
Jesus disse isso. Quem não se tornar como uma criança, nós não vamos entrar no reino do céu. Então, entenda isso. Agora, buscar a Deus tem um estágio muito interessante. Jesus vai falar, Mateus 7 fala, buscai, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Isso fala de estágio, olha que interessante. Pedir. Fala de uma consciente necessidade da confiança que Deus ouve a oração. Quando você pede, você tem confiança. Nós oramos hoje aqui para Jesus curar a Inês, para Jesus estender a mão sobre a Inês. Nós temos essa confiança de que o Senhor pode atender a nossa oração. Mas o buscar é uma coisa mais ainda profunda. Significa que nós estamos pedindo a cura da Inês, mas nós temos fé de que Jesus pode curar. Mas tem uma outra coisa que entra. Deus faz segundo a sua vontade, que é soberana, né? Ele pode curar ou ele pode usar a mão do médico, assim como fez com Abel também, né? A cura seria uma coisa milagrosa e a mão do médico seria o processo que Deus usaria, né? Isso fala dessa busca. E do bater, fala daquela coisa perseverante. Nós oramos hoje, mas vamos continuar orando até o último dia que ela voltar, não é? Então, bater, insistir, fala de perseverar. Às vezes você faz um pedido assim, uma vez só. Ai, Senhor, eu preciso disso, me ajuda nisso. Mas tem coisa não, você vai lá, você insiste, você permanece. Você busca hoje, já falei aqui para vocês de uma oração minha de 15 anos. Não é fácil. Orar 15 anos pela mesma coisa? Vocês pensam que a minha fé não teve várias vezes que ela disse assim, não, esquece de orar por isso. Eu mesma cheguei. Em 2018 eu cheguei e disse assim, eu não oro mais por isso. Acabou. Faça o que você quiser, acabou. Não oro mais por isso. Mas Deus não me deixou. O Espírito Santo me fez continuar orando. Oh, que coisa incrível. É esse Deus. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Entende? Eu achava que não adiantava mais. Eu achava que tinha que encerrar aquilo ali, né? Mas Deus sabia que eu não tinha que encerrar, porque Ele me daria uma grande vitória. Isso é o estágio, pedir, buscar e bater. Então, se você está pedindo, continue pedindo, mas não esquece não, insista. Você quer uma mudança na vida de alguém? Você quer alguém transformado? Você quer alguém livre da droga? Você quer alguém livre do vício? Continue pedindo. Continue buscando e continue batendo. Isso fala desse estágio maravilhoso. Deus quer que a gente fique nessa busca. Não perca, não. Porque pedindo, batendo e buscando, Deus vai nos ensinando pelo Espírito Santo a pedir certo. Tem coisa que eu pedia para Deus e já deixei para trás. Por que eu estou pedindo isso para Deus? Não vou pedir isso mais não. O Espírito Santo me fez entender que Deus não queria aquilo para mim. Ou que o que eu estava pedindo não era certo, não era correto, né? Às vezes a gente pede para Deus capricho. Eu lembro que quando eu estava casado de pouco com o Edson, na época, tem muitos anos isso, né, gente? Não vou nem lembrar qual era o carro da época que surgiu. Na época eu tinha um golzinho velho assim, que não tinha nem espelho, né? Aí eu entrei no carro de alguém, tinha um espelho assim, né? E mulher já gosta de espelho, né? O homem gosta de olhar a roda do carro, o motor, quantos cavalos. A gente quer saber se tem espelho, se tem negócio para botar não sei o que, né? É assim, né? Diferença entre o masculino e o feminino. Então eu falei assim, nossa, Edson, que legal, eu queria um carro assim. Ele falou assim para mim, pede ao Senhor que Ele te dá. Eu falei assim, eu pedi um carro assim para Deus? Primeiro porque nós não temos condição de comprar. Então eu não vou pedir, isso é capricho. Se você tiver dinheiro, quiser me dar esse carro com espelho, eu quero. Mas eu não vou pedir esse carro para Deus, não. Eu lembro que depois passou, acho que 2 ou 3 anos, ele fez um consórcio e saiu um carro. Era aquele primeiro Logos que saiu, ele tinha um espelho assim, né? Mas eu falei, não vou pedir isso para Deus, não me achei no direito de pedir aquilo para Deus. Então, às vezes, a gente fica pedindo capricho para Deus. Deus, às vezes, faz uns mimos com a gente. Deus já fez isso comigo. Mas eu sempre sou muito básica com Deus. Porque quando nós priorizamos o reino, Deus acrescenta para nós as coisas, entendeu? Então, o que é priorizar o reino? Eu até ia falar para vocês hoje sobre venha o teu reino. Semana passada eu falei do Pai Nosso, eu ia falar do teu reino, mas Deus mudou na última hora. Então, venha o teu reino. O que é o reino de Deus? É todo esse reino
que já está uma parte implantada. Desde que Jesus veio, o reino de Deus foi implantado. João Batista falou isso. Mas tem uma parte do reino que ela ainda é para depois, depois de um tempo, que é o que nós estamos aguardando agora. Então nós estamos naquelas duas conotações, o agora não, o já e o ainda não, né? Que o pessoal aí fala muito, explica muito isso, né? Já chegou o reino quando Jesus veio, mas tem a outra parte que será totalmente estabelecido com o governo dele sobre a terra, com nós governando com ele, e isso vai acontecer muito em breve. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando você começa a buscar pelo reino, pela vontade de Deus, você começa a esquecer teus caprichos. E esquecendo os teus caprichos, Deus vai te respondendo e Deus vai te dando aquilo que é mais essencial, aquilo que vai te preencher, aquilo que vai te fazer alegre na presença dele, aquilo que vai te fazer completo, aquilo que não deixa, sabe, buraco emocional, que não deixa buraco na nossa alma. Uma das coisas que Jesus veio fazer conosco é uma alma satisfeita. O cristão precisa buscar isso, alma satisfeita. Eu boto a minha alma todo dia, minhas emoções, eu todo dia nas minhas orações eu falo: Senhor, está aqui meu coração, minha mente, minha alma. São as faculdades que mostram o homem interior, quem eu sou, como eu ajo, como eu reajo, como eu me comporto. Bota isso na presença de Deus. É o lugarzinho mais difícil que Deus quer trabalhar em nós. Nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, passamos por dúvidas. Nós às vezes não cremos, mas pensa que Deus não está vendo tudo isso? Ele está vendo, mas Ele quer nos fortalecer. É isso que nós temos que levar na presença dEle. Quando você leva isso na presença dEle, Ele vai te ensinando a buscar. Ele vai te ensinando a discriminar. Ele vai colocando para você o que é prioridade e o que você pode deixar. Entende? Mas busque. E uma coisa importante nessa busca, de buscar ao Senhor. Tem um exemplo na Bíblia de dois homens, o fariseu e o publicano, que vocês conhecem, né? O fariseu era o doutor da lei, o homem que sabia tudo da religião judaica, o cara que fazia tudo lá no templo, né? E ele chega para Deus para orar. Ah, eu gosto muito dessa parte, né? Ele chega para Deus para orar. Ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano aí, ó, esse cobrador de imposto. Eu jejuo, eu dou o dízimo, né? Dando para Deus as suas características e, né, tudo que ele tinha de qualidade. Primeira coisa, quando você chegar na presença de Deus, Deus sabe exatamente quem você é, do jeitinho que você é. Quando você chegar na presença de Deus, não precisa mostrar para Ele o que você faz, nem o que você deixa de fazer. Ele sabe tudinho, né? Sabe tudo. Igualzinho Ele falou comigo ontem. Algumas coisas que eu estava falando para Deus, eu não estava brigando com Deus, mas estava dizendo assim: Senhor, chega, porque agora eu já fiz bastante, então agora eu acho que o Senhor tem outro tempo, não sei o que. Fui falando para Deus assim, olha, eu pensando, né, comigo, e Deus ouvindo o que eu estava falando, o que eu estava conjecturando. Esse é o nosso Deus. Então para que a gente precisa chegar como fariseu na presença dele, né? Aí Jesus disse que chegou perto o publicano, né? E o publicano batia no peito, ó, não conseguia nem levantar a cabeça assim. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Não sou digno de estar aqui. Aí Jesus vai dizer assim: o publicano, saiu justificado. Aquele, o fariseu, a oração dele não passou nem do teto do templo lá. Não subiu. Porque Deus quer na presença dele o quê? Quando nós chegamos para buscar a Deus, sinceridade no nosso coração. Ele te conhece exatamente como você é. Ele sabe virtude e sabe defeito. Ele sabe o que você faz de bom e o que você pecou. Não adianta na presença de Deus a gente se esconder de nada, não. Chegue, é isso que é o coração da criança. A criança chega para você, se ela gostou da sua roupa. Eu tive 3 adolescentes juntos lá em casa, né? Eu sofria. A Milena chegava para mim e falava assim: mãe, que roupa é essa? Que roupa horrorosa, mãe. Como é que você vai para a igreja com essa roupa, mãe? Pelo amor de Deus, tira essa roupa, mãe. A criança é sincera. A criança é mais ainda, né? O adolescente ainda fala para você que é mãe, mas a criança, se chegar, não gostei não, tá feio. É assim mesmo a criança, sincera. A criança não precisa esconder do pai, da mãe, não. Ela fala o que é. Coração sincero, mente limpa, coração aberto. Então a oração do publicano e do fariseu mostra isso para nós. Jesus vai dizer na hora que o fariseu que ficou se justificando na presença do Senhor, a mesma coisa é quando a gente peca.
Senhor, o Senhor está vendo aqui, né? Eu pequei mesmo, mas olha o que fulano fez. A culpa é dele, Senhor, a culpa é dela. Não importa a culpa, não importa a ofensa. Eu tenho que perdoar quem me ofendeu. Não tem escapatória. Não tem escapatória, né? Essa semana está se comentando muito aí a morte do Guilherme, aquele assassino da Glória Pérez, né? De Pádua, e ele pediu perdão aí, fez um vídeo, né? E as pessoas estão muito comentando o vídeo, tem 100 e tantos comentários. E cara, não devia pedir perdão, e o outro falando um monte de coisa. Uma coisa eu sei, se ele se arrependeu, ele já está na glória, ele já partiu, né? Já morreu. Se ele se arrependeu, sinceramente, e me parece que arrependeu, né? Pediu perdão para a mãe, pediu perdão para o marido, pediu perdão para todo mundo. Ele falou, olha, esse vídeo eu vou deixar aqui, porque eu sei que eles têm ódio de mim, talvez eles nem me perdoem, mas eu senti de fazer isso aqui. Nem sabia que ia morrer, né? E morreu. Então, é isso. A nossa vida, ela não se resume a isso aqui, mas enquanto nós estivermos aqui, a sinceridade para se buscar a Deus é a coisa mais importante que tem. Pode chegar sujinho na presença do Senhor, mas se você chega lá e fala, Deus, eu quero fazer diferente, me ajuda, Pai, eu não estou conseguindo, pode ter certeza que você vai sair dali purificado. E a purificação de Jesus é na hora que você se arrepende. As consequências do pecado é outra coisa. No caso dele, né? Cadeia, anos e anos de prisão, processo e tudo isso. Isso é outra coisa, justiça da terra. Mas pecado aqui no coração, se houve arrependimento, Deus vai te perdoar na hora. A Bíblia diz que o seu pecado pode ser escuro, pode ser como escarlate, vermelho, mas se tornará branco quando há o perdão de Deus, quando há o arrependimento. Então, essa busca é outra coisa que nós temos que observar. Por que que às vezes nós não encontramos? Também, nós buscamos a Deus e não encontramos, exatamente por causa do que eu terminei de falar. Então me invocareis e chegareis para mim para orar, e eu vos darei toda a atenção, toda. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Deixa eu dizer algo para você. É o tempo de nós buscarmos a Deus com todo o coração. Não busque a Deus de forma meia boca, não, meia tigela. Não, faça isso não. Busque de coração. Queira Deus, queira mais de Deus, que Ele vai trazer para você, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Busque de todo o coração. Porque o povo de Israel buscava, mas com interesse. O povo de Israel buscava, mas com aquela liturgia do templo, aquela coisa marcada, aquela coisa ritualística. Não, para Deus não precisa ser assim. Busque de todo o coração, que Ele está dizendo que vai te dar toda a atenção. Olha que coisa. Sabe o que é isso? Hoje eu estava orando falando, Senhor, é o maior privilégio que um homem pode ter. É parar e buscar ao Deus do céu e saber que é ouvido por Ele, gente. Não é não? Não é não? Tem alguma coisa maior do que isso? Vocês pensam que nessa situação que nós estamos vivendo, Deus está dormindo no nosso país? Deus está trabalhando. Creia nisso e ore por isso. Deus está trabalhando. E Deus não trabalha como nós vemos e imaginamos. Até hoje alguém que me falou, quem me falou? Denise me falou de Mardoqueu, de Amã, né? Quando foi que aquela trama todinha para o povo judeu não morrer, começou o trabalhar de Deus? Foi naquela hora que a rainha Esther entra lá no banquete, convida Amã e revela o plano de Amã? Não foi ali. Foi tempo atrás, um dia Deus faz o rei perder o sono. Eu até já fiz uma mensagem aqui sobre isso. Naquela noite, o tema da mensagem, naquela noite, o rei perdeu o sono. Quando ele perdeu o sono, mandou que o escriba trouxesse os livros e começasse a ler para ele. Que era assim que se fazia nos reinados antigos, né? Um escriba para escrever as coisas que aconteciam. Aí o escriba leu lá que tinha havido uma conspiração para matar o rei, 3 pessoas, e alguém denunciou. E aquela conspiração, os caras foram mortos e o rei foi livre. Aquilo ficou anotado nas crônicas do reino persa. Aí o rei pergunta, e o que se fez? E quem foi que falou? E o que se fizeram por esse homem? Ah, foi o judeu Amã. E o que fez por ele? Nada. Só ficou escrito aqui. Deixa eu dizer algo para você.
Semeie agora. Faça o bem agora. Você vai colher depois. Está tudo escrito. Aquilo que você faz com sinceridade não está jogado no lixo. Deus anota tudo. Aí o final da história vocês conhecem, né? Aquela trama toda. E aí a Amã, que tinha ódio de Mardoqueu, né? Manda fazer uma forca de 50 côvados para matar ele, para enforcar ele. E aí toda a história se resume. Deus pega tudo aquilo no bolo assim para encurtar a história, né? Monta todo um quebra-cabeça. Esther vai lá e fala com o rei. E aí a forca que estava preparada para Amã, para Mardoqueu, né? Amã, o próprio Amã que construiu a forca, foi enforcado nela. Que isso seja uma mensagem profética para você hoje, tá? Ore sobre isso, peça ao Senhor para guardar a sua vida. Se você vai terça-feira em alguma manifestação, não bata a boca, não vá fazer isso, porque você luta com outras armas. Você luta com outras armas. Nossas armas são armas espirituais, porque o nosso Deus não dorme e Ele trabalha enquanto nós estamos dormindo. Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então esse texto é maravilhoso. Eu vos darei toda a atenção. Quando vocês me buscarem de todo o coração, me encontrareis. Deus tem prazer em ver você como uma criança. Às vezes você fará pedido desnecessário. Quantas coisas teu filho te pede, Natasha, que você fala, vou dar não. Da mesma forma é Deus conosco. Ele vai, mas continue pedindo, porque ao pedir, Ele vai te ensinando o que é necessário, o que é desnecessário. Não pare de pedir, não pare de buscar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está perto. Ele te ama tanto que terá maior prazer em te ensinar e te corrigir. E Deus nos corrige com amor. Ele não corrige para matar, Ele não corrige para ferir, Ele não corrige para mutilar, Ele não corrige para você ficar abalado psicologicamente, não. Deus conhece você exatamente como você é. Então Ele age da forma que é necessário agir com você. Eu talvez, se for agir, você é um pouco mais dura. Ele não, Ele personaliza o tratamento. Ele sabe como é que você aguenta. Ele sabe o que é melhor para você. Então Deus tem paciência com o nosso aprendizado, para que alcancemos a sua imagem e semelhança. O Espírito Santo, esse é o trabalho dele, transformar eu e você todo dia na imagem e semelhança. Para finalizar, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Tem gente dormindo espiritualmente, tem gente que não entende que nós vivemos um tempo de guerra espiritual, tem gente que nem sabe que tem uma guerra, outros sabem que tem a guerra, mas acha que não tem nada a ver com ela. Aqueles que sabem que estamos numa guerra, estamos lutando nela, estamos orando dentro dela. É com você que Deus quer despertar, é com você que Deus quer falar nesse tempo. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Tem muita treva aí, ó. Mas eu e você, cada vez mais, nós vamos nos vestir da luz de Deus, da verdade, daquilo que liberta, daquilo que ilumina. Então, queridos, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Fique de pé, porque vai haver um tempo em que Ele não poderá mais, não será mais falado, não será mais anunciado. Pessoas vão ter vontade de entrar numa igreja e não vai ter uma igreja aberta para elas ouvirem. Mas enquanto nós estamos aqui, e eu queria te convidar, se tem alguém que está pedindo algo para Deus e que precisa, é difícil não ter, né? Mas assim, algo sério ou algo que é impossível para você, se você quiser vir aqui à frente num sinal de confiança na palavra, porque quando nós liberamos a palavra, né? A palavra, ela é a profecia que é liberada, ela tem autoridade. A palavra tem autoridade, ela foi dada por Deus. Então, quando nós liberamos a palavra e que há compreensão, Deus começa a mover e a trabalhar. Então, se você quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você. E se tiver também alguém que queira fazer hoje um compromisso com Deus, entregar a sua vida para Deus, eu quero te convidar também para vir aqui e coloque na presença do Senhor. Eu creio que o nosso Deus é um Deus, aleluia,
é um Deus que pode todas as coisas. É um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E se você está aqui na frente é porque você espera nele, como eu espero. Como eu esperei para uma resposta durante muitos anos. E eu sei que muitas vezes você já orou sobre isso na presença do Senhor. Mas eu quero que hoje a sua fé seja fortalecida. Algo novo que você precisa orar ou algo que você precisa fazer. Pai, em nome de Jesus, mediante esta palavra que foi ministrada aqui, Senhor. Ela é a tua palavra. Ela não morre. Ela não volta vazia. Ela faz, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a proclamou para nós. E aqui estão os teus filhos, Pai, de mãos levantadas, Senhor. Todos eles estão colocando aqui na tua presença causas difíceis, coisas impossíveis muitas vezes, Pai. Mas eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio num Deus que abriu o mar vermelho. E eu coloco diante de ti agora, junto com os meus irmãos, mediante esta palavra que foi liberada hoje, Pai. Esta palavra que o Senhor mudou hoje à tarde, Pai. Eu quero te pedir, Senhor amado, que os teus filhos, aquilo que eles estão colocando, Pai, olha para eles com atenção. Eu creio que ninguém está aqui com um coração soberbo. Eu creio que todos eles estão aqui te pedindo com humildade, Pai. Eu creio que todos eles estão aqui te pedindo com um coração sincero e entregue, Pai. E eu quero, em nome de Jesus, o teu filho, que morreu naquela cruz por nós. Eu quero te pedir, Pai, atenda a oração dos meus irmãos. Atenda o pedido dos meus irmãos, Pai. Traga para eles, Senhor, a bênção, a direção que eles necessitam, Pai. Em nome de Jesus, fortaleça a fé de cada um deles. Aqueles que o Senhor tem a resposta, que talvez vá demorar um pouco mais. Que a fé deles seja aumentada hoje, Senhor. E que eles não esmoreçam para esperar em Ti. E durante essa busca, Pai, que os Teus filhos venham ter experiência contigo, Senhor. Porque até mesmo na espera, o Senhor não nos deixa só. Até mesmo na espera, o Senhor envia reforço. O Senhor envia renovo. O Senhor usa pessoas para falar conosco, como muitas vezes o Senhor usou para falar comigo, Pai. Então eu quero abençoar os meus irmãos nesta hora. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, quebra cadeias, quebra grilhões, quebra barreiras, para que a bênção dos teus filhos, se alguma coisa está retida, que no mundo espiritual seja liberado, e que os teus filhos recebam aquilo que eles estão clamando, aquilo que eles estão pedindo, Pai. Muitos estão pedindo, Senhor, bênçãos espirituais, Senhor, mas outros também precisam de bênçãos materiais, precisam de portas abertas, precisam de um milagre, Deus. Nós estamos numa economia difícil, Pai, mas o Senhor é aquele que não deixa faltar para o justo, Pai. E em nome de Jesus eu te peço, responda-nos com a tua graça, com o teu amor, com a tua bondade e com a tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo os teus filhos e que esta palavra fique no coração e na mente deles dias, e que eles não esqueçam de pedir, de buscar e de bater, porque o Senhor é um Deus que abre a porta. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia.